Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede nessa noite. Eu apenas servo sou e nada mais. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor de Orlando, nosso regional Antoniel, um amigo, e aos obreiros desta casa e aos irmãos. Estendo a todos os irmãos aí que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Irmãos, pregar em um culto de missões mexe comigo. Todo coração sem Jesus é um campo missionário. E todo coração que tem Jesus é um missionário. Se você já aceitou Jesus e o tem como seu único e suficiente Salvador, você é um missionário. E se você conhece alguém que não conhece a Jesus ainda, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, eis o seu campo missionário. Independente do lugar, do local, ou onde você e ele estiver. Amém? Sem mais delongas, eu gostaria de ler o texto que os irmãos escolheram para esta festividade. Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Embora a epígrafe do texto diz o novo céu e a nova terra, o texto trata de um diálogo entre o Criador, entre o nosso Deus e o apóstolo que até então era conhecido como o apóstolo do amor, João. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem tem sede? Quem tem sede? Quem tem sede? A pergunta é essa: quem tem sede? Amados, talvez nós estejamos vivendo diante de uma geração mais sedenta de todos os tempos. Nunca existiu uma geração em busca de ideais ou de idealizações. Nunca existiu uma geração em busca de um referencial. Mas o que acontece em nossos dias é que nós estamos perdendo os referenciais. E na maioria das vezes as pessoas estão escolhendo referências que não dizem nada, que não representam nada, que não significam nada e que vão levá-las a lugar nenhum. As pessoas estão com sede. Há um vazio no coração do ser humano e ele tem buscado preenchê-lo de todas as formas. E uma das formas que o ser humano tem buscado preencher o vazio do seu coração e da sua alma é esse aparelho celular. Quanto tempo você passou correndo a tela de um celular essa semana? E quanto tempo você passou lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você gastou consultando as redes sociais? E quanto tempo você gastou prostrando os seus joelhos no chão e falando com o seu Criador? Temos sede, mas não conseguimos identificar a fonte a qual devemos beber. E ao invés de saciarmos, nós continuamos ainda com mais sede. E não vai adiantar buscarmos em redes sociais, em amigos virtuais, em relacionamentos virtuais, porque o vazio que há na alma da pessoa, do ser humano, é do tamanho do Criador. Esse espaço vago dentro de nós só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E esse vício, ele é tão grave e tão sério, que nem no período de um culto nós conseguimos ficar sem rolar a tela do celular. Parece que é um imã, uma tentação que atrai, que nos chama. As pessoas não conseguem mais assentar em uma mesa para fazer uma refeição, para tomar um café sem passar o dedo no celular. O livro do Apocalipse, ele trata da revelação das últimas coisas.
E você vai ver que o Senhor vai discorrer alguns assuntos, como ele aqui vai falar de um novo céu, de uma nova terra, de vida. Aqui não há mais nada que se fazer, aqui já está tratando do final dos tempos. Tudo já está feito, tudo já está pronto, mas me chamou a atenção a quem tem sede darei de graça, da fonte da água da vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite: o que é mais difícil de suportar? A fome ou a sede? O que é mais difícil de suportar, irmão? A fome ou a sede? A sede, sem dúvida. Mas a fome é brava também. Eu me lembro que eu pastoreava no oeste da Bahia, e eu saí da minha casa para fazer faculdade numa cidade um pouco distante, e era aqueles ônibus que a prefeitura dispunha, e eu fui um dia em jejum. E naquele dia, deu 2 horas da tarde, a aula não terminou, 4 horas, 5 horas, eu não tinha comido e nem bebido. E voltando para casa, a fome foi terrível. E a fraqueza tomou conta do meu corpo. E eu cochilei. E naquele momento que o sono me roubou, eu pensei em comida. Pensei em frango, arroz, farofa, falei, que fome. O intestino grosso estava devorando o delgado. E eu pedindo a Deus para chegar num lugar que vendesse comida, mas era só mato. Era aquela estrada que só tinha mato, não chegava nunca na cidade. Ainda tinha uma bênção de uma parte da estrada que era estrada de terra, de chão. E era terrível. Agora o Senhor está aqui dizendo: aquele que tem sede, aquele que tem sede, venha e eu darei. A sede, ela é tão terrível, amados, que se nós voltarmos a um tempo atrás, lá no livro do Êxodo, no capítulo 17, Moisés tira um povo da servidão, da escravidão, sobre a égide da promessa de Deus, e ele começa a conduzir aquele povo pelo deserto. E a Bíblia diz que eles andaram alguns anos. Quantos anos eles andaram no deserto? Quantos? 40 anos. 40 anos caminhando pelo deserto, e aquele povo teve sede. E a sede, ela começou a fazer com que aquele povo oprimisse o seu líder Moisés. E aqui eu aprendo uma lição séria, pastor. Um pastor nunca deve, ou um líder, nunca deve tomar uma decisão por causa de pressão. Nunca. Não importa de onde venha, de quem venha e como venha. Moisés foi pressionado por Arão e Miriam, seus irmãos. Ele foi pressionado por alguns que se titulavam líderes. E o povo, com muita sede, começou a suplicar e começou a murmurar em Moisés. Foi orar e falar com Deus, e Deus então dá para ele a primeira ordem. A primeira ordem era ferir a rocha. E Moisés então segue a instrução do Senhor. Ele fere a rocha, e a rocha jorra água. E aquela água dessedentou não só o povo, mas também os animais. E eles continuam andando. E um pouco mais à frente, eu não sei quantos anos depois desse momento, lá no capítulo 20 de Números, o povo tem sede de novo. E novamente eles usaram a mesma estratégia de pressionar Moisés. E agora eles começam a atormentar a Moisés. Tem pessoa assim, não tem, pastor? Tem pessoa que atormenta o líder. Tem pessoa que não contenta só em conversar, em pedir, em falar alguma coisa. Ele fica ali atormentando, mandando mensagem, WhatsApp, e ele conversa, ele fala sempre a mesma coisa e vai repetindo. Aquilo vai entrando nos ouvidos, vai batendo nos neurônios e vai perturbando o líder.
E Moisés começa então a se indignar e num ato de bravura, num ato de indignação com aquela situação, ele busca de novo a direção de Deus e Deus manda ele falar com a rocha. Agora imagine você chegar aqui, o pastor está falando com essa parede. Imagina você entrar na igreja, o pastor está aqui, parede, eu tive uma visão. Imagina o líder falando com uma rocha, com uma pedra. Algumas pessoas poderiam pensar: o sol do deserto está cozinhando os neurônios dele, ele está ficando meio biruta, meio maluco. Ou então a importunação está tirando ele de si. Mas a ordem do Senhor naquele segundo momento era falar com a rocha, não era ferir a rocha. E Moisés, movido pela indignação, pela pressão, ele fere a rocha de novo. Ele fere a rocha de novo. Só que dessa vez ele agiu fora da direção de Deus. Dessa vez ele agiu fora daquilo que Deus havia dito para ele fazer. Isso custou caro para Moisés. Ele foi quem Deus revelou a promessa. Ele foi quem Deus mostrou a terra prometida. Ele foi quem Deus mostrou e deu todas as estratégias para conduzir aquele povo num deserto. Amados, a vida de Moisés é interessante. Moisés viveu quantos anos? O povo aqui é bom de escola bíblica, hein, pastor? 120 anos. E eu divido a vida de Moisés em três etapas de 40 anos. Na primeira etapa, Moisés viveu 40 anos sobre a égide do rei do Egito. E a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos que nesses 40 anos, Moisés se formou em todas as ciências do Egito. Se fosse hoje, Moisés teria mais de 15 cursos superior. Moisés nasceu e cresceu sendo treinado e preparado para ser o príncipe do Egito. Os primeiros 40 anos de Moisés foram 40 anos de preparação, de capacitação, até que ele descobre a sua origem, até que ele entende quem ele era e ao povo a quem ele pertencia. E ele então vê um de seus irmãos sendo maltratado, ele mata um egípcio. Passado algum tempo, o próprio irmão briga com o outro, e ele vai separar a briga, e ele diz: olha, você vai fazer comigo igual fez com o egípcio? Moisés foge para o deserto, e no deserto ele passa mais 40 anos, e nesses 40 anos, ele aprende algumas lições, e algumas lições interessantes. Nos 40 anos de deserto, ele aprende que ele não era ninguém. Veja bem, ele passou 40 anos sendo preparado para ser alguém, treinado, capacitado para ser alguém. Nos outros 40 anos, Deus mostrou para ele que ele não era ninguém. E nos últimos 40 anos da sua vida, Deus mostrou para ele o que Deus é capaz de fazer através da vida de um ninguém. Mas um ninguém que se coloca na presença de Deus, um ninguém que se entrega a Deus, um ninguém que acredita na palavra e nas promessas de Deus. Talvez você tenha passado por algumas dificuldades, por algumas situações adversas, e o inimigo tem soprado no seu ouvido que você não é ninguém. Você é alguém, e é alguém importante para Deus. Sabe, amados, agora Moisés fere a rocha e é duramente repreendido pelo Senhor. Os anos passam, o tempo passa, e nós temos facilidade de acreditar naquilo que é mais fácil de nós acreditarmos.
Quantos creem aqui que o povo andou no deserto guiados pela nuvem? O GPS era uma nuvem. Nuvem no deserto é fácil? É, irmão? Mas Deus providenciou uma. Ei, não importa a situação que você esteja vivendo, o seu Deus é poderoso para providenciar aquilo que você precisa. E eu fico aqui com as palavras do nosso bispo Samuel Ferreira. Ele falou algo interessante, eu guardei no meu coração. Tem pessoa que está no deserto assim: Deus fala comigo, Deus abre os céus, Deus me mostra, Deus me dá visão. Ei, no deserto Deus não fala com ninguém, no deserto Deus cuida. Talvez Deus não está falando com você na situação que você está passando, mas Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Nós cremos que no deserto eles foram conduzidos à noite, guiados por uma coluna de fogo, que além de aquecer, iluminava e mostrava o caminho que eles deveriam andar. Uma tipologia do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que por detrás de ti ouvirás uma voz: este é o caminho, andai por ele. Agora eu quero te desafiar uma coisa nessa noite, não é heresia não, viu, pastor? A nuvem andava, a coluna de fogo andava, e a rocha? A rocha ficou lá? Quem acha que a rocha ficou lá? Quem acha aqui que a rocha andava? Quem aqui tem mais de 40 anos de crente? Quem aqui tem mais de 40 anos de crente? O irmão tem. Quantas vezes só bebeu água? Quantas vezes só bebeu água nesses 40 anos? E nesses 40 anos eles só tiveram sede 2 vezes? Porque eles só contenderam com Moisés 2 vezes. Foi só 2 vezes, irmão? Vocês acham que foi só 2 vezes? Claro que não. Só aqui eu vi gente bebendo água toda hora. Eu só de ver essas garrafas me deu vontade de beber água. Eu vou até beber de novo. E se eu te disser que a rocha andou? E se eu disser para vocês nessa noite que a rocha andou? Era uma rocha só. Rocha no deserto do Egito é comum. Tem vários tipos de rocha. Tem rocha branca, tem rocha não sei o que, rocha arenosa. Tem vários tipos de rocha. Mas a nossa rocha não é como a deles. Eita! Eu disse que aquela rocha andou. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que Paulo falou. Eu estava de madrugada lendo a Bíblia, estudando. Eu falei: meu Deus, me ajuda a entender isso. Eu tenho que, amados, é por fé. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. E se não for por fé, nós não vamos a lugar nenhum. Aleluias. Olha o que Paulo diz aqui: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual. E o outro versículo, o que diz aí? Cadê os bereanos aí que está com a Bíblia aberta? Nenhum abriu o 1 Coríntios? Vocês vão acreditar que a rocha andou sem conferir? A pedra o seguia. Como assim? A pedra o seguia. Esse Deus não é gente não. Esse Deus não é gente não. A minha tradução fala assim, olha: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra, uma rocha espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se fosse uma rocha qualquer de deserto, Deus
não iria punir Moisés com tão severa punição. Deus não ia tirar dele aquilo que ele mais queria, irmãos. É como você entregar a sua vida todinha pelo ministério, e na hora de você entrar, está na porta do céu, Deus te mostra tudo, pastor, e fala: você não vai pisar lá. E não foi nem culpa sua, foi um momento. Mas o que me chama a atenção é que Moisés não questionou também. Ele não ponderou, ele aceitou. Porque ele entendia que quem estava no controle é fiel para suprir todas as suas necessidades em glória. Paulo afirma categoricamente que a rocha era Cristo. Evangelho de João, capítulo 4. O Senhor Jesus está caminhando com os discípulos e ele passa por uma cidade chamada Samaria. E ele manda os discípulos ir comprar comida, comprar alimento, porque ele sabia que ele tinha um encontro marcado, de hora marcada, com uma pessoa especial. E aí então eu posso agora entrar na questão missionária. Eu vou falar da água, mas não vou sair daqui sem falar da missão com água. E ele para e se assenta no poço. E à tardezinha, por volta do meio-dia, vem uma mulher com um cântaro. E ao se aproximar do poço, ela observa que tem um homem sentado. E ela poderia ter pensado: acabou o meu dia. Misericórdia. Quem aqui já morou na roça? Que hora que vai buscar água lá na fonte? Ninguém vai meio-dia. Ninguém vai meio-dia, a não ser que esteja fugindo de algum conflito, de algum confronto. Ela estava cansada de ser humilhada. Ela estava cansada e além do mais, havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Lá no livro de 2 Reis você vai entender. Judeus e samaritanos não se davam, porque o rei da Síria tirou os judeus da parte do norte, levou para outro lugar e trouxeram povos de Cutiava, Sebafaim, e ali houve uma mistura, uma miscigenação de povos, e ali cresceu um povo que não conhecia o Deus da terra. Os animais começaram a matar aquele povo, e o rei então mandou trazer homens israelitas, judeus israelitas, para que ensinasse para eles sobre o Deus da terra, para que eles parassem de morrer. Mas ali criou uma rusga entre judeu e samaritano. A coisa era tão séria que um judeu nem passava por uma rua onde um samaritano estava. E aquela mulher então vai se aproximando, meia preocupada, meia cismada, mas ali estava um campo missionário. E ali estava um coração missionário, aleluias. E Jesus então vê aquela mulher se aproximando, meio ressabiada, e ele começa um diálogo com ela. E o que ele pede para ela? Água. Ela tinha um cântaro, ali tinha um poço. E ela vira para ele e diz assim, com outra pergunta: como pode? A coisa era tão grave, né? Como pode tu, sendo judeu, me pede água? E o que ele responde para ela? Se você conhecesse a rocha que andou no deserto caminhando o povo, se você conhecesse a rocha que não abandonou o povo em momento nenhum, se você conhecesse quem te pede água, e eu te daria da água que vai te saciar por alguns momentos, vai te saciar por alguns instantes, vai te saciar até quando? Até quando? E eu te daria da água da vida.
e eu te daria da água da vida. Ei, tem um monte de mulher e de homens samaritanos com o coração cheio de dúvidas, esperando você levar até a eles a água da vida, a rocha que te acompanha, a rocha que te segue, a rocha que anda com você desde o momento que você se levanta até a hora que você vai dormir. A rocha não te abandona, ela não te deixa em momento nenhum. Você tem água para se saciar e para saciar a sede dos que estão lá fora sedentos. E a mulher, ela acha interessante, ela começa a questioná-lo. E fala: Senhor, os nossos pais dizem que o lugar de adorar é no monte. Vocês dizem que é no templo. E aí vai para os ministros de louvor e os músicos. Aqui nós temos 3 tipos de adorador. 3 tipos de adorador. O judeu, que é formalista, só no templo, só daquele jeito ali. Não tem os formalistas na igreja? Tem os formalistas da formalidade. E nós vemos o samaritano. O samaritano não sabia, para ele era só no monte. Nossos pais dizem que é só no monte, e Jesus veio quebrar isso aí. Ele veio quebrar paradigmas e disse: a hora vem e já chegou, que não é no templo e nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que não sabem se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas eles entendem que aqui está cheio de anjos de Deus, porque até o próprio Deus está aqui, e Ele não mente, porque Ele diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está presente. Aleluias. Aquela mulher tinha sede, e não era de água. Ela queria resolver problemas pessoais, problemas sentimentais e problemas espirituais. E Jesus disse para ela: agora vai e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque tiveste 5 e o que tens agora não é teu marido. Mas em nenhum momento Jesus feriu, agrediu, ou ultrapassou os limites da dignidade da pessoa humana. Ele respeitou aquela mulher como um ser humano, como um campo missionário. Ei, alguém tem dúvida que aquela mulher se tornou uma das maiores missionárias do Novo Testamento? A Bíblia diz que ela ganhou a cidade dela, ela abalou a cidade dela. Um encontro com Jesus mudou a história, a vida daquela mulher e da sua cidade. E o que é que nós estamos esperando? E o que é que nós estamos esperando? Na nossa convenção foi falado sobre missões, e eu achei lindo, maravilhoso. Você sabe como as pessoas estão sendo alcançadas? Talvez o pastor já comentou aqui. Você sabe o evangelismo que está dando resultado? Primeiro, aquela mulher impactou a casa dela e a cidade, porque ela voltou com um testemunho de vida, de transformação. O que mais está dando resultado é o testemunho. Mas nós estamos vivendo um tempo de péssimos testemunhos, exemplos. E o segundo método de evangelismo, de missões, que mais está dando resultado, é a pessoa falando com seus familiares, convidando seus familiares para vir à igreja, para vir ao culto, conversando com eles. Isso foi colocado lá na nossa convenção, e eu achei aquilo maravilhoso, que eu falei: Deus, realmente o que nós precisamos é de mudança. São Francisco, eu vou terminar com uma frase de São Francisco de Assis. Ele falou assim: pregue com a sua vida e, se necessário, use as suas palavras. O problema é que nós estamos vivendo uma geração de palavras bonitas, uma geração de doutores, de teólogos, de mestres,
com palavras lindas, maravilhosas. Fala hebraico, grego, aramaico, inglês. Fala tudo, só não fala a linguagem do céu. Não adianta eu chegar com um discurso bonito e com um testemunho péssimo. Não adianta, Paulo diz isso lá aos Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu detenha toda a sabedoria, sem amor, isso não vale nada. E o amor que ele está falando aqui é o amor de Deus que está internalizado em nós. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem tem sede aqui? O pastor disse que eu podia ir até 9h10. Cadê o louvor? Dá-me de beber, pois temos. Vai lá. Vamos aproveitar 5 minutos, né, pastor? 5 minutos. Ele falou assim, até 9h10. Eu falei, sem adendo. Mas aí eu vou aproveitar esses 5 minutinhos, tá? 5 minutos. Eu não gosto de ultrapassar. Eu nunca passo do horário. Pode ser a festa que for, pode ser a vigília que for, o tempo que me dá eu respeito ele. Eu sigo os passos do nosso presidente. Não vou além. Eu tenho um limite. Então, se vocês... Vamos lá? Amados, neste momento eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Como nós temos gastado nossos dias? A rocha andava, irmão. A rocha andava, pelo amor de Deus. Eu não tenho problema nenhum em acreditar nisso. Paulo não ia mentir. Eles beberam da mesma rocha. Como é que uma mesma rocha, 40 anos andando no deserto? Ele sabia, Moisés sabia a rocha que era. Ele conhecia ela. E nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer o Deus que nós cremos. A samambaia vai ser impactada pela sua vida, pelo seu testemunho de vida, pelas suas orações. Quando o pastor Gilson me chamou para ser o líder de intercessão do campo, eu falei, Adriano, são 110 igrejas. É muita coisa, nós tínhamos 29 intercessores. E desses 29, 10 era menino. E Deus foi trazendo as irmãs, foi trazendo irmãos. Hoje nós somos 80. Mas pessoas que estão orando 24 horas por dia. Eu abro lá o nosso aplicativo, 11 horas da noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Vai ter uma festa lá na igreja do pastor Daniel, elas estão orando. Vai ter o pré-congresso, elas estão orando, esse aqui está orando. E nessa orando estamos jejuando. Nós estamos há 40 dias de jejum, hoje é o 21º dia. E nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos, no livro de missões. Feche os seus olhos agora, peça a Ele. Lembra daquela mulher? Eu tenho sede. Oh,